Pode começar, Paulo. Boa noite a todos. Eu me chamo Paulo Araújo, eu sou líder em compliance da BKR Lopes Machado e da BKR Business School. Estaremos fazendo uma palestra em parceria junto com a Andrea, que vai se apresentar mais adiante. Eu queria falar para vocês, primeiramente, que esse encontro vai gerar um certificado, que será enviado para vocês, um certificado de participação. E, além disso, eu gostaria que quem for fazer a pergunta no nosso chat, por favor, se identifique, porque pelo tempo que nós temos por enquanto, pode ser que alguém fique sem a resposta ao vivo, então nós estaremos fazendo, depois, encaminhando a resposta para a pessoa. Ok? Então, eu vou passar a palavra agora para a Andrea. Esse é o primeiro encontro, que eu acho que vão ser de muitos, né? Então, Andrea, agora é com você. Obrigada, Araújo. É uma satisfação estar aqui. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a participação de todos que estão nos assistindo aqui, dizer que é uma honra estreitar essa parceria da AW Ultrapasson com a BKR Business School e também a Lopes Machado Advogados. E só falando um pouquinho sobre mim, né? Eu sou advogada, sou especialista em Direito e Processo Penal também em Compliance, e eu vim aqui falar para vocês desse tema que é tão importante e que faz a maior diferença nas empresas atualmente. Ainda falando um pouquinho mais, eu também sou membro da Comissão de Compliance da OAB Paraná e também da ABA Curitiba. Sou professora e palestrante, e aí eu vou passar já para o próximo slide. Para nós darmos a continuidade aqui. Eu acho que travou aqui porque eu não estou conseguindo passar adiante. Agora sim. Então, aqui já participei de alguns workshops, eu também sou colunista no blog do Direito Público em Ação e no site do Migalhas, eu escrevo muito sobre compliance e tenho canal no YouTube também, falando sobre o tema. E agora, ingressando propriamente dito no tema, né, nós dividimos aqui, primeiramente, o compliance como compliance empresarial, compliance na prática e desafios globais. Empresarial por quê? Porque, na atualidade, esse é o grande tema de fundamental importância para a proteção da gestão. E isso, quando eu for falar para vocês da lei que instituiu o compliance no Brasil, que é a Lei Anticorrupção, 12846, ela descreve a responsabilidade objetiva nas esferas administrativa e civil, então independe de culpa, e por isso o compliance ele fortalece a gestão. Quanto ao compliance na prática, aqui ele está atrelado diretamente ao aculturamento, é a cultura diária, é o dia a dia, sabe? E então, essa que traz, esse ponto, né, quero dizer para vocês, que traz a total efetividade do compliance, a vivência diária, né, é o sentimento de pertencimento de cada colaborador que ajuda a empresa a defender os interesses e os valores. E compliance e desafios globais está atrelado, além de, por exemplo, acordo de leniência, onde ele vai funcionar como uma espécie de atenuante, também nos desafios da própria Covid, em que nós estamos vivendo atualmente, né? Porque as empresas que estão mais organizadas, elas têm maior facilidade de sair da crise, né? Porque, em que pese a crise tenha chegado para todo mundo, o compliance ele vem fortalecer tanto a gestão
quanto a própria empresa em si, os colaboradores, enfim, e traz a total segurança, né? Agora, passando para o próximo slide, eu quero falar para vocês também que o compliance, ele faz parte de um dos pilares da governança corporativa. Ele está alocado no 4º pilar, que é o pilar da responsabilidade corporativa. Então, nós temos como primeiro pilar a equidade, seguido da prestação de contas, né? Transparência, e aqui entra o compliance na responsabilidade corporativa. Então, preenchendo o 4º pilar da governança. E assim, ele está atrelado às boas práticas da governança, né? Por isso que ele faz total diferença. E também, falando em governança corporativa, nós não podemos deixar de mencionar as normas com abordagem baseada no risco. Quando, mais para frente, eu vou falar para vocês dos pilares do programa de compliance da gestão de risco, e vocês vão verificar também que as normas com essa abordagem, elas estão diretamente vinculadas ao controle interno, e o controle interno é a base de tudo. E aqui eu trouxe para vocês algumas terminologias que vêm a ser, desculpem, elas estão diretamente atreladas ao controle interno e elas têm, assim, um fundamento e uma base muito forte em instituição financeira, que foram as pioneiras em implantar o compliance e adotar essa prática diária. Então, o KYC, ele significa Know Your Customer, ou conheça o seu cliente, assim como o controle interno do KYE é o Know Your Employee, conheça o seu funcionário. Aí, seguido do KYS, Know Your Supply, conheça o seu fornecedor. Aí, nós temos também o Know Your Partner, conheça o seu sócio, né, o seu parceiro. E, por último, os PEPs, que são as pessoas politicamente expostas, que também devem ter uma grande preocupação quando você implanta o programa do compliance. Então, como eu acabei de falar para vocês, controle interno como base de tudo, né? E para que você tenha a avaliação da efetividade do compliance no seu plano de governança corporativa, você precisa ter um plano de ação para corrigir as deficiências quando você percebe que esse controle interno ele não está sendo efetivo ou ele não está funcionando da maneira como deveria. E ainda trago como problema para vocês diferentes graus de maturidade. O que quer dizer isso? Por exemplo, quando as áreas internas da empresa não se conversam, algumas podem estar mais à frente que outras, e aí problemas simples que poderiam ser resolvidos, muitas vezes encontram uma complexidade maior. Então, esses diferentes graus de maturidade, eles devem ser corrigidos para que todas as áreas internas estejam niveladas, né, no mesmo conhecimento. E agora eu trago para vocês, para compartilhar, um caso real, tá, de controle interno, em que, em determinada instituição financeira, nós tivemos que fazer esse controle, porque essa operação hashtag, ela aconteceu em 2016, durante as Olimpíadas no Rio de Janeiro. E o que aconteceu aqui? O Estado Islâmico estava angariando simpatizantes no Brasil para envenenar a água da cidade olímpica. Então, a Polícia Federal conseguiu interceptar, tá? Essa operação, ela foi uma operação de sucesso, o ato terrorista não aconteceu, mas internamente na instituição financeira, o controle interno era verificar se alguma daquelas pessoas, elas faziam parte da rede de clientes, e aí que se encerrasse o relacionamento. Por isso que o controle interno, ele é fundamental para o compliance. E ainda que eu trago para vocês essa lei, que é a Lei 13.810 de 2019, ela é recente, ela é do ano passado,
E, por conta de atos de financiamento ao terrorismo, ela estabelece que é possível congelar bens de pessoas terroristas, mesmo sem a autorização judicial. Então, isso é mais uma novidade também para vocês. E agora, passando para o compliance e suas 3 bases, eu trago para vocês a funcionalidade, que vocês podem entender como organização. Tudo que você organiza é mais efetivo, né? E o compliance sendo um sistema de gestão, você tem que fazer essa funcionalidade ser efetiva, organizando. Também tem a transparência. E na transparência eu digo para vocês, desconfiem daquilo que não puder ser demonstrado, porque aí você certamente terá um conflito de interesse e você não está no rumo certo. Então, a transparência é fundamental. E o comprometimento de todos é o aculturamento, aquilo que eu falei para vocês de vestir a camisa, de sentimento de pertencimento, em ter orgulho de fazer parte daquela instituição, daquela empresa. Agora, trazendo para vocês a base legal, eu gostaria de ressaltar que o compliance ele ganhou mais força no Brasil com o advento da Operação Lava Jato, em 2014, mas ele já vem bem antes disso, principalmente nas instituições financeiras, que elas respondem a normas do Bacen, enfim, né? E, então, além da Lei Anticorrupção, que é a 12846 de 2013, que traz a responsabilidade objetiva, que eu falei para vocês, que independe de culpa, e por isso o compliance protege a gestão, porque a partir do momento que você tem esse mecanismo de gestão, você tem fundamentos para comprovar que a sua empresa está adequada aos valores de integridade, principalmente, né? Temos também o decreto 8420 de 2015, que regulamentou a lei anticorrupção, e aqui no artigo 41 e 42 nós temos o programa de integridade e os pilares, propriamente dito, do programa de integridade, e como eu falei para vocês ali no início, a lei anticorrupção traz a responsabilidade objetiva nas esferas administrativa e civil, mas também nós temos a responsabilização penal que está na lei de lavagem de dinheiro, na 9613 de 98. Ainda trazendo para vocês, na administração pública, a lei das estatais. Temos leis estaduais que também trouxeram o compliance. O estado do Rio de Janeiro foi um dos pioneiros também. Temos no Distrito Federal, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Goiás, Amazonas e no Paraná a lei ela aplica o compliance na administração pública em um primeiro momento. Eles estão integrando o programa dentro do próprio governo para depois passar a exigir das empresas. Temos também decretos estaduais aqui para vocês, só dando uma pincelada. Também o decreto da Administração Pública Federal, que é o 9203 de 2017, portarias da CGU, e aqui a CGU é a Controladoria Geral da União, ela que é responsável por avaliar os programas de compliance, né? E mais para frente vou mostrar para vocês até que um dos benefícios é a concessão do selo Proética, que traz a idoneidade da empresa e ela passa a ser um modelo de mercado. Então, a CGU ela tem as portarias 909 de 2015 e 57 de 2019. Temos também no Ministério da Agricultura a própria portaria 877 de 2018. Temos para as empresas de energia elétrica, nos bancos as resoluções do Bacen e também as ISOs, que a 19.600 ela está atrelada ao compliance e a 37.001 a gestão de riscos. Agora falando do panorama internacional, por que eu trago isso para vocês? Porque o compliance ele já vem de uma época muito anterior, então, por exemplo, o FCPA é a Lei Anticorrupção norte-americana, né? Americana. Ela é de 1977 e no Reino Unido nós temos o UK Bribery Act de 2011. Então, anteriores
a lei anticorrupção brasileira, né? Temos também a lei Sarbanes-Oxley e a Convenção da ONU. Importantes iniciativas do compliance para vocês terem uma ideia também. Aqui no Paraná tem a lei paranaense que instituiu o compliance dentro da administração pública, 19.857/2019, como eu trouxe para vocês anteriormente. Nós temos na Federação das Indústrias a rede paranaense de compliance, com encontros bimestrais, também discutindo o tema e trazendo sempre as maiores empresas engajadas, dando o exemplo. Temos a OAB do Paraná e a ABA Curitiba com as suas comissões de compliance, e o projeto educacional Um por Todos e Todos por Um também está atrelado à integridade. Esse projeto, ele é uma parceria da CGU com a Fundação Maurício de Souza, instituindo o valor da ética e da integridade nas escolas. Isso é muito legal. Eu trouxe até para vocês aqui a cartilha que eles levam para as escolas, tanto públicas quanto privadas, para que essa disseminação de valores éticos já comece na infância. Então, o compliance, ele está diretamente atrelado à cultura, e essa iniciativa é um diferencial. Agora, falando da estrutura do programa de compliance propriamente dito, eu trago para vocês os pilares que compõem o programa. E aqui eu optei por trazer 9 pilares para que haja uma função mais didática, mas a CGU ela estabeleceu que são 5 os pilares. Então, falando para vocês dos 9 pilares rapidamente, para depois dar uma pincelada em cada um, nós temos que o primeiro é o suporte da alta administração. E aqui eu poderia traduzir para vocês através da palavra exemplo, seguido da avaliação ou gestão de riscos, e após você mensurar e levantar os riscos, é que você vai desenvolver o programa propriamente dito. E isso, se você tiver o suporte da alta administração, que eu já mencionei como o primeiro pilar. Nós temos também o Código de Conduta e Políticas de Compliance como o terceiro pilar. O quarto, os controles internos, que eu trouxe para vocês ali na governança corporativa, quando eu falei ali dos controles, conheça seu cliente. Só um minuto. Controles internos. O próximo é o treinamento e comunicação, como quinto. Aí nós temos canais de denúncia, também investigações internas, due diligence de terceiros e monitoramento e auditoria como o nono pilar. Agora, falando para vocês sobre cada um deles individualmente, então nós temos o suporte da alta administração como o exemplo, o engajamento e o comprometimento, e aqui até é muito usual o termo tone at the top ou conduct at the top, porque a conduta da alta administração, do gestor, é que vai orientar toda a sua equipe, né? Uma conduta de liderança propriamente dita, um envolvimento e comprometimento. Também, o comitê de compliance, ele é de fundamental importância, estando atrelado à alta administração, e aqui você tem que ter autoridade para apontar as mudanças. Além disso, temos o agente de compliance, que deverá ter autonomia na gestão, e esse agente de compliance é o compliance officer. É ele que será o elo da alta administração com todas as demais áreas-chave envolvidas no programa. E os verbos prevenir, detectar e punir como ações efetivas do programa, só ressaltando que a prevenção é sempre o melhor caminho, né? Mas, se ela não for possível, aí você tem que correr atrás do plano de ação para que você possa, então, fazer esse programa ter efetividade e ter mais facilidade em resolver as dores da empresa, digamos assim. Ainda eu trouxe algumas dicas para vocês
do suporte da alta administração para que ela seja efetiva. Então, declarações escritas para os colaboradores, envolvimento nas pautas das reuniões, estar atrelado à destinação dos recursos. E aqui nessas declarações escritas, quando eu falar para vocês do terceiro pilar, que é o código de conduta, vocês vão ver que geralmente ele começa com a mensagem do presidente. Então, o presidente da empresa, né, a alta administração, dando o exemplo e mostrando o engajamento e o envolvimento. Então, interagir constantemente e refletir compromisso. Você tem que vivenciar aquilo no dia a dia, né? Também não adianta simplesmente você ter a sua mensagem no código de conduta se a sua ação diária não está em conformidade com o que você prega. Então, tudo muito bem alinhado. Engajamento e envolvimento, principalmente na prevenção, como eu disse para vocês, prevenção é sempre o melhor remédio. E aqui seja o exemplo. Quando eu falo em seja o exemplo, eu trouxe um vídeo para vocês em que nesse vídeo as crianças veem e as crianças reproduzem. E assim também acontece com os colaboradores da empresa e de todos que vivenciam o dia a dia. Vou passar aqui para vocês. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a private flight, I don't think so. Did you see it back there, Go back where you came from. Learn to speak. Go back where you came from. What's wrong with you, Harry? Então, em se falando em suporte da alta administração, esse era o exemplo, né? Quando eu disse para vocês a respeito da atitude diária, do engajamento e do comprometimento. Passando agora para o segundo pilar, nós temos a avaliação de riscos, e aqui, após mapeá-los, é que você vai entender todas as fragilidades da empresa e ter um plano de ação para lidar com elas. Então, riscos enquanto eventos potenciais e incertos, você tem que conhecer os objetivos da empresa e as dores dela também, como eu acabei de falar para vocês, da cultura local e de seu programa de compliance. E aqui é muito importante dizer que o compliance, ele não tem receita pronta, ele não é receita de bolo, ele é adequado para cada empresa específica, considerando o seu nicho de atividade, enfim, os seus problemas, as suas condições ambientais, enfim, ele é específico para cada empresa. E aí, nós, para dar vazão a essa avaliação, esse gerenciamento de riscos, nós temos o planejamento através de entrevistas, documentando e catalogando tudo, estabelecendo medidas de remediação também. E aqui, quando eu falo em documentando e catalogando tudo, hoje nós temos, por exemplo, a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, é mais uma preocupação, seria mais um braço do compliance, em que nós temos que ter essa preocupação também. Ainda, nós deveremos considerar o impacto e a probabilidade daquele risco acontecer e com controles preventivos, sempre pensando na prevenção.
E como nós iremos, então, tratar esses riscos, não é mesmo? Para isso, nós temos que ter um plano de ação e tudo muito bem delineado, as áreas internas conversando, como eu já falei para vocês anteriormente. Passando para o terceiro pilar, nós temos o Código de Conduta e Políticas de Compliance funcionando como uma espécie de bússola para a organização, porque ali que as ações de conformidade, de integridade, serão descritas para que todos os colaboradores tenham um norte para seguir. Então, elas documentam o programa de compliance, elas indicam a postura e o compromisso da empresa com o programa, e quando eu passar para o quinto pilar, vocês vão ver que, com base nesse código e nessas políticas, nós teremos o treinamento e capacitação, inclusive. Então, são as diretrizes em conjunto com a alta administração, aqui mais uma vez o primeiro pilar, né, tomando força. O comprometimento de todos os colaboradores, e assim, indistintamente, porque aqui é que nós temos a cultura da empresa e o programa propriamente dito sendo efetivo, e atestando, né, o que eu acabei de falar, a efetividade do programa de compliance. Aqui algumas dicas para elaborar esse código eficiente. Então, a mensagem do presidente comprovando o engajamento, como eu falei para vocês, uma linguagem acessível, e aqui, em que pese eu seja advogada, o código, ele não deve conter o juridiquês, ele deve ter clareza para que todos entendam a mensagem. Então, objetivo, você pode incluir perguntas e respostas, e introduzir cada um dos assuntos relevantes, mantendo uma atualização constante. Isso é fundamental para que o teu programa ele tenha uma continuidade. Aí, ainda se falando em código de conduta, ele também avalia comportamentos, o que se espera da empresa, até porque muitas vezes comportamentos na vida pessoal vão refletir dentro da vida profissional lá na empresa. Estrutura para sua aplicação, né? Também você pode colocar um termo de compromisso no qual o colaborador vai se comprometer a aplicar aquilo na vivência diária, e também pode prever penalidades, que vai desde uma simples advertência até uma demissão por justa causa, dependendo da situação. Em relação às políticas, eu trago algumas principais, mas aqui eu também quero ressaltar que cada empresa, com base no levantamento e gerenciamento de riscos, vai escrever suas próprias políticas. Então, a anticorrupção, ela decorre da própria lei, da 12846, também interação com entidades e setor público, rotatividade de funcionários, aqui são os PEPs, né? Você sempre tem que ter essa preocupação em como é que a empresa vai se relacionar com as pessoas politicamente expostas, para que nunca haja aquela vazão ou intenção que venha ensejar, por exemplo, situações de propina, por exemplo, né? Brindes e cortesias também devem ser estabelecidos, um valor que seja aceitável, assim como viagens e entretenimento também podem ter suas próprias políticas, gestão de propriedade intelectual, conflito de interesses, e aqui até recentemente eu escrevi um artigo sobre conflito de interesses como termômetro para o compliance, porque sempre que alguma coisa conflitar com a sua atividade, ou você tiver um cheiro de coisa estranha no ar, você desconfie, porque ali você vai ter que saber tratar. Então, também trago principais políticas sobre o processo do programa de compliance, que é o monitoramento de novas leis. Aqui eu vou passar rapidinho, porque nós temos ainda muito assunto pela frente, tá? Então, condução e documentação da avaliação de riscos, determinação, condução e documentação do treinamento de compliance. Aqui nós temos a capacitação, né? Atrelada com todos os pilares anteriores. Temos também o tratamento de denúncias, né, como uma das políticas, e os papéis e responsabilidades do Comitê de Ética.
Controles internos como quarto pilar, passando agora para o próximo slide. Então, nós temos os mecanismos formalizados por escrito, aquilo que eu trouxe para vocês lá no começo, né? Controle interno como base de tudo, conheça o seu cliente, conheça o seu fornecedor, enfim, vocês não podem esquecer que os terceiros também representam a empresa, então, esses controles internos, eles estão baseados nisso também. Então, eles estão presentes nas políticas e procedimentos, eles minimizam os riscos operacionais também, asseguram transparência, olha, a transparência como uma das bases que eu falei lá no início, né? Então, ela também aparece aqui em registros contábeis e financeiros, estabelecem regras para a revisão e aprovação das atividades da empresa, e aqui algumas diretrizes do COSO sobre controles internos, tamanha sua importância dentro do programa. Então, a alta administração, mais uma vez, né, ela está vinculada e convicta sobre o objetivo das operações, as demonstrações financeiras publicadas confiáveis, o cumprimento das leis e regulamentos, se você tem conformidade com isso. E já passando para o quinto pilar, nós temos treinamento e comunicação, e aqui a capacitação e o aculturamento do programa de compliance propriamente dito. Então, depois que você tiver o apoio da alta administração, que você levantou os riscos, que você escreveu suas políticas, seu código de conduta, que você tem os controles internos efetivos, você vai treinar toda a sua equipe, né, para que toda ela esteja nivelada com o propósito da empresa. Então, ela assegura o comprometimento de todos na aplicação do programa, né? Ela entende o objetivo do programa do compliance. Isso aqui é muito importante, porque ali é que eu tenho o meu sentimento de pertencimento e eu estou entendendo o porquê eu estou aplicando aquilo efetivamente. E qual é o meu papel na empresa para garantir o sucesso do programa, né? E uma outra coisa é que esse treinamento, essa capacitação deve ter um equilíbrio entre custo e benefício. Então, você pode fazer ela presencialmente, você pode fazer virtualmente, aí depende do porte da sua empresa, do número de colaboradores, enfim, tem que haver um equilíbrio, uma harmonia entre esse custo e benefício. E também aplicáveis a terceiros, porque, como eu acabei de falar para vocês, os terceiros representam a empresa. E reforço contínuo, pessoal, com materiais de estudos, com notícias, não é você simplesmente dar o treinamento uma vez e ali a sua missão está concluída, não. O compliance, ele é contínuo, ele não se esgota. E você tem que fazer de tempos em tempos para que você tenha o aculturamento efetivamente na empresa. Agora, passando aqui para o próximo pilar, que seria o sexto, que são os canais de denúncia, e esses canais, eles apuram as irregularidades. Então, você pode ter desde uma simples urna na sua empresa, para que as pessoas se sintam confortáveis em fazer as denúncias daquilo que não está adequado, ou você pode ter um canal externo, como um 0800, dependendo do porte da sua empresa, né? Muito importante falar também que o canal de denúncia não pode ser um canal de fofoca, é uma coisa séria, e aqui você recebe das mais variadas denúncias e irregularidades, desde assédios que podem ocorrer, enfim, muitas vezes a própria gestão não sabe de alguma irregularidade que está acontecendo e o canal de denúncia ele vem servir para isso, né? Então, aqui trazendo para vocês como primeiro tópico, alertar a empresa sobre possíveis violações ao Código de Conduta e as demais políticas. Então, só para vocês perceberem que um pilar, ele está vinculado ao outro, né? E eles vão se complementando. Além disso, os canais de denúncias, eles também são determinação dos órgãos reguladores. E aí, quando vocês voltarem lá na base legal, na legislação que eu trouxe para vocês, vocês vão verificar que ele faz parte do programa de integridade. Podem participar colaboradores e parceiros comerciais também, então a denúncia também pode ser externa, né?
Forma confidencial e anônima. E aqui esse tópico ele está relacionado à não retaliação de quem fez a denúncia. Então, recomenda-se que seja confidencial, mas isso vai ser uma decisão da própria empresa. E também, como eu falei para vocês, podem ser internos ou externos, através de urnas, de telefone, internet. E, inclusive, a CGU, ela premiou uma das empresas que recebeu as melhores notas. Essa empresa, ela simplesmente aplicava uma urna e era efetivo. Ela fez o seu papel, sabe? Então, isso que é o importante. Identificam possíveis fraudes na empresa, entre outras irregularidades, porque muitas vezes, sem esse canal de denúncias, você, no dia a dia ali da sua atividade, você acaba não percebendo que aquilo está acontecendo. E agora, passando para o próximo pilar, depois do canal de denúncias, nós temos as investigações internas. Então, tudo aquilo que eu recebi através de uma denúncia, eu preciso averiguar com muita seriedade, ver se realmente aquilo tem fundamento ou não. E para isso é que existem as investigações internas como o 7º pilar. Então, processos internos que garantem a averiguação séria dessas denúncias, né, como eu acabei de falar. Elas apuram comportamentos ilícitos e antiéticos, identificam responsabilidades e estabelecem sanções. E aqui também está ligado lá o 3º pilar, no Código de Conduta também, que você, além de ter o termo de compromisso, você pode estabelecer sanções para determinados comportamentos. Devem ser conduzidos de forma plena e com credibilidade, né? Não apenas como um motivo de retaliação, muitas vezes. Então, por isso, as pessoas que vão desempenhar esse papel, elas têm que ser muito confiáveis e elas têm que tratar essas investigações com a maior seriedade possível. Devem ser rigorosas, independentes, analíticas e proteger a reputação da empresa. E aqui eu trago para vocês mais um caso em que as investigações internas acabaram apurando uma irregularidade. Esse caso, ele saiu na imprensa, tudo que eu trouxe para vocês aqui é público, tá? Já foi publicado, ele é de 2008, e o que aconteceu aqui? Funcionários dão golpe com um banco paralelo, dentro de determinada instituição financeira. O gerente de crédito imobiliário, ele montou um banco com a mesma logo do banco em que ele trabalhava, e ele prometia uma rentabilidade muito maior do que a do mercado, com esse banco paralelo que ele montou, sabe? Além disso, ele era pastor de igreja e ele começou a angariar fundos dos fiéis, que saíram prejudicados lá na frente. E como foi que a equipe de investigação interna descobriu isso? Ele tinha um sobrinho que trabalhava também nesse banco, e o sobrinho começou a ostentar, em que pese o salário dele não fosse muito expressivo. Então, a equipe de investigação interna acabou desconfiando e, através do sobrinho, ela descobriu todo esse golpe que o tio estava dando em conjunto ali, né? E que acabou prejudicando muita gente. Então, eu trago aqui para vocês o compliance na prática, para demonstrar como é que as equipes elas agem e demonstrar que há efetividade quando essa investigação é bem conduzida. Então, isso aconteceu em junho de 2008, teve envolvimento da Polícia Federal, teve prisão, teve apreensão de bens, enfim, foi um caso bem expressivo na época, em que a equipe de investigação interna, ela mostrou efetividade. E agora, passando para vocês, para o 8º pilar do programa de compliance, de integridade, nós temos a due diligence de terceiros. E aqui eu costumo dizer que esse pilar é aquele diga-me com quem andas que te direi quem és, porque o terceiro representa a tua empresa. Então, você precisa verificar, através de mecanismos de controle, se esse terceiro é uma pessoa idônea, porque ele vai representar a tua empresa. Então, aqui, traduz a representatividade da empresa, o que eu acabei de falar, baseada no risco,
deve fazer sentido e ser executável. Também você não pode ter um controle mirabolante que você não vai ter fim, você tem que fazer aquilo ser executável. Consistência na aplicação, para que seja efetivo, e documentar e registrar tudo, porque tudo que você documenta, você consegue dar rastreabilidade. Então, os terceiros são os contratados e aqueles também cuja decisão foi de não contratação. Então, recomenda-se que você documente isso. Por que você não contratou determinado terceiro, determinada empresa? Se você verificou alguma irregularidade, você tem como se proteger. E terceiros representando o interesse da empresa. Eu trago aqui para vocês o caso de que um terceiro acabou abalando a reputação da empresa. Esse aqui é o caso daquele cachorrinho que foi morto por um segurança num determinado supermercado. Eu trago o slide dessa maneira, por quê? Porque se eu perguntar para vocês o nome desse cachorrinho, pouquíssimas pessoas vão saber. Se eu perguntar para vocês o nome do vigilante, provavelmente ninguém vai saber. Mas se eu perguntar para vocês o nome do mercado onde isso ocorreu, a maioria das pessoas vai saber. E era um terceiro que acabou praticando o ato. Então, esse caso é bem expressivo para demonstrar para vocês a influência que o terceiro tem na empresa. E já me encaminhando para o final, nós temos o último pilar, que é o de monitoramento e auditoria, e aqui você vai gerenciar o teu programa, né? Então, você vai fazer uma avaliação constante através de relatórios e indicadores para saber se o seu programa de compliance está sendo efetivo. Ele comprova a robustez e a efetividade do teu programa, porque você está mensurando, verificando o funcionamento de todos os pilares, envolvendo todas as áreas, e aqui depois, na próxima fala, quando o Araújo for expor para vocês, ele tem mais autonomia do que eu ainda para falar da auditoria, né? Ele traz também a conscientização dos colaboradores sobre o teu programa, o controle dos riscos identificados e mensurar para gerenciar é o que eu acabei de falar para vocês. E agora, por que eu devo implantar o programa de integridade na minha empresa, né? Trago alguns benefícios, né? Eu tenho vários aspectos, eu tenho o aspecto legal, eu tenho o aspecto financeiro, eu tenho o aspecto reputacional. Então, quando eu falo de aspecto legal, olha, a LGPD aqui, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Como é que eu vou proteger os dados da minha empresa? Como é que eu vou tratar disso? Então, são apenas alguns exemplos. A lei anticorrupção e o decreto que a regulamentou, né, como aspectos legais. Lei de lavagem de dinheiro que traz a responsabilização penal, né? As legislações estaduais e sempre na prevenção, né? Porque tudo que você previne sempre vai ser o melhor remédio, como eu digo sempre. Aliás, esse é um mantra que eu defendo. Então, tem impactos financeiros, de imagem no risco reputacional também, como eu acabei de demonstrar para vocês ali num caso real, né? Operacional e legal. E ainda agora, quando eu falo de aspecto comportamental, eu tenho o risco reputacional, eu tenho a mudança de cultura na minha empresa com aquele sentimento de pertencimento que se consegue com o engajamento de todos, indistintamente. Temos o aspecto financeiro, aqui eu posso otimizar processos, né? Eu tenho a gestão responsável e consciente e por isso uma gestão fortalecida, né? Quando os meus processos estão otimizados, eu tenho um retorno financeiro positivo, porque daí eu consegui organizar a minha empresa e verificar, de repente, mecanismos que estavam sendo feitos de uma maneira desnecessária, e aí eu tenho um retorno financeiro também. Evita perdas reputacionais. Ainda como benefícios do compliance, eu trouxe aqui para vocês o selo Proética e o selo Agro Mais Integridade, que são para as instituições do agronegócio, e o selo Proética é aquele concedido pela Controladoria Geral da União na avaliação dos programas de compliance. E assim, o programa ele tem que ser muito levado a sério, porque existem critérios para essa avaliação.
E nesses critérios é que as empresas conseguem ou não o selo Proética. Essas aqui são as empresas premiadas no período de 2018 e 2019. Premiadas não seria a palavra correta, né? São as empresas que conseguiram, porque aplicaram muito bem o compliance e preencheram todos os requisitos que a CGU exige, né? Então, aqui tem as empresas que conseguiram o selo Proética. E o compliance, ele é tão fundamental que a tendência é que o próprio mercado vá se autorregular aos poucos, sabe? E o próprio mercado está de olho nessas empresas, né, que têm o selo. Então, por isso é um benefício. Agora, só voltando aqui, para finalizar, eu trouxe para vocês mais um vídeo. Esse vídeo trata de um filme sobre gestão de riscos, é o filme Os 33, vamos ver se vai dar certinho aqui, sobre o desabamento de uma mina. Isso ocorreu lá no Chile, é uma história real. E, na época, a gestão da empresa, ela não ouviu os funcionários quando eles alertaram dos riscos. Só um minuto que eu vou tentar passar aqui. Mario Gomez, congratulations on your retirement. 45 years, hey man. Lovebirds, get the sonogram yet? It's a boy. It's a girl. Tomorrow is my free day, but I would like to work. You got it? Everyone, say hello to our new boy from Bolivia. Is that the only way in? The only way in, the only way out. What was that? Gracias a la vida que me ha dado tanto. We're all here. Me dio dos We all know how luceros. this goes. That the government shows up and they do nothing. We have to suspend any further rescue attempts. There's a Tengo 1% chance of finding lo them. negro del blanco food we have left. We have to rush en it. el alto cielo close the del line and hombre put up the gravestones. No! que I yo believe we'll make it out of here because I choose to believe it. All 33 of us. Run, the rescue teams! Those people out there are counting on us. We have 10 drills working 24 hours a day. The mountain is completely unstable. So bring it down on top of these men. We're all ready to get out of here. Or die trying. We want answers! Say it, please. Yeah. I couldn't be prouder than I am of all of you. I have a daughter. A wife. They're counting on me. It's okay, Dad. Então, esse filme é apenas a demonstração do que a falta de um gerenciamento correto de riscos pode ocasionar. E agora, para finalizar, eu deixo os meus contatos e passo a palavra para o meu colega Araújo. Agradeço muito a parceria e gostaria de ressaltar mais uma vez que foi uma honra estar aqui com vocês hoje. Araújo, você está mudo. O seu microfone está fechado. Doutor André, aproveitando, tem algumas perguntas aí, certamente o Araújo vai comentar a respeito. Temos três perguntas aí. Ok.
Tá contigo, Araújo. Bom, boa noite de novo. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. E uma coisa que eu gostaria de falar, vendo a apresentação da Andréia, é que a gente, quando fala de compliance, muitas das vezes, e a gente até comentou sobre isso, né, Andréia? Muitas das vezes a gente acaba achando que, não, isso não é tão necessário assim, vamos fazer só o código de ética, vamos fazer só o canal de denúncias. Então, a gente encontra por aí muitas empresas que dizem ter um programa de compliance, mas que, na realidade, não tem, né? Porque vai muito além desse negócio de você fazer só uma parte ou fazer outra. Então, é bom lembrar que se você faz só uma parte do programa, você não tem um programa de compliance efetivo, né? E aí é o que a gente chama, em Curitiba, como é que chamam? Aqui no Rio é compliance de papel. Aqui é de prateleira. Isso aí. Então é uma coisa que nós estamos comentando, porque a gente tem visto muito isso aí. Bom, tela compartilhada. Vamos iniciar. Paulo, o compartilhamento não está... Agora acho que vai aparecer, sim. Porque ele tá devagar. Foi? Quase. A Cláudia deve estar colocando aí. Para quem está assistindo, de alguma forma está aparecendo uma certa interrupção, mas é qualidade de internet, pessoal. Cláudia já deve estar colocando aí ao vivo. Ok. Foi? Até agora ainda não, porque o compartilhamento não foi para o ar, não. Está aparecendo sua caixa de entrada. Seu e-mail. Não é? O Paulo está com alguma dificuldade de internet aí que está compartilhando, talvez. Repete o procedimento. Isso, Paulo. Até posso fazer uma sugestão, enquanto o Paulo está preparando o compartilhamento, nós colocaríamos ao vivo novamente, doutora Andréia, e temos algumas perguntas aí que eu vou aproveitar para formular aqui. Enquanto isso, Paulo, você vai preparando aí no ambiente, tudo bem? Tem uma pergunta aqui do Paulo Machado, que ele diz o seguinte: André, você está mostrando que existe bastante legislação relacionada ao compliance. Os governos fiscalizam se a legislação vem sendo realmente cumprida? Essa é uma pergunta dele. Tem uma outra pergunta de um anônimo. Vou me permitir fazer todas de uma vez, são só 3. Ele perguntou se esse seminário vai fornecer algum tipo de certificado para quem estiver assistindo. E, finalmente, novamente, Paulo Machado, ele colocou o seguinte: André, parabéns, muito boa apresentação. É importante evidenciarmos que as normas internacionais de auditoria independente
tem na avaliação de risco o pilar de controles internos. Na verdade, uma pergunta, um comentário. Por favor. Ok. Então, vamos lá, se a legislação está sendo cumprida. Sim, existe essa fiscalização, até por conta da própria Operação Lava Jato, nós vimos ali tantas empresas sendo punidas, né? E elas tiveram que adequar um programa de integridade para que elas pudessem responder de uma forma mais branda, digamos assim. Além dessa fiscalização da legislação propriamente dita, com a responsabilização dos gestores, nós temos também a pontuação pela CGU, como eu disse para vocês, a Controladoria Geral da União concedendo o selo Proética, e isso traz muitos benefícios. Então, além da fiscalização, nós temos também o selo sendo concedido para que o próprio mercado acabe se autorregulando, porque aí as empresas éticas elas vão querer se relacionar com outras empresas semelhantes a ela. Então, tem os dois lados da moeda, né? E também tem a legislação através do acordo de leniência, o compliance funcionando como uma espécie de atenuante nesses acordos. Então, existe sim a fiscalização, e a lei anticorrupção, ela traz ali todos esses pontos, esses requisitos, assim como a lei de lavagem de dinheiro. Elas devem ser estudadas ou levadas a sério ali de um modo conjunto, né? Porque ali você tem toda a responsabilização civil, administrativa e criminal. Agradeço também pelos elogios, que bom que a apresentação ela veio agregar conhecimento, né? Fico muito feliz e ressalto que mais uma vez é uma honra estar aqui com vocês. E para os participantes terá certificado sim, como o Araújo já falou lá no começo. Agora a palavra é contigo, Araújo. Ok. Araújo, se por acaso ficar com dificuldade aí, se você quiser, eu compartilho aqui e vamos tentando levar aí. Mas, vamos lá, tenta mais uma vez, por favor. Saindo. Conseguiu okay. agora. Agora vai. Opa, saiu. Mais uma vez, Araújo, última tentativa aí, fica mais confortável para você. Ok. Cláudio, pode colocar. Podemos? Sim. Cláudio vai colocar já ao vivo. Isso, podemos. Bom, boa noite a todos de novo. O que me coube falar nesse processo todo, eu vou dar uma lembrada nessa parte do compliance do programa, mas muito rapidamente, para falar sobre monitoramento. E o monitoramento, por experiência própria minha, eu já fiz vários trabalhos, tanto para empresas da SUSEP, como empresas do Banco Central, tem sido um ponto importante e muito cobrado por esses órgãos reguladores, né? Até vem de encontro a resposta que a Andréa deu, se o governo fiscaliza, né, nesse sentido. Mas eu acho que, se a Andréa me permite, independente do governo fiscalizar, eu volto na sua fala no final, em que, na realidade, o mercado está começando a fiscalizar, né? No momento em que eu quero saber com quem eu estou trabalhando. Certo? Então, aí está aí o meu background. Eu me formei em Ciências Contábeis, MBA de Engenharia Econômica e Financeira. Sou palestrante, membro fundador do Instituto Compliance Rio, onde eu exerço hoje a coordenação do grupo de trabalho para a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu
realizo vários seminários, né, de compliance, LGPD, PLD, inclusive de auditoria. Sou professor de pós-graduação da UERJ e da Cândido Mendes, colaborador das revistas do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças e também do Instituto de Compliance. E trabalhei, antes de voltar para a auditoria, eu trabalhei 25 anos como executivo em multinacionais. Lembrando a vocês agora o ciclo de compliance, ele começa com análise de risco. Com base nos riscos, você vai criar o teu programa de compliance para mitigar esses riscos. E passando daí, você implanta o programa e começa a executar suas linhas de defesa. Aqui eu só coloquei 2 linhas nesse fluxo, mas você tem uma terceira linha que é a auditoria interna, né? Então, é importante que a gente saiba que isso, como a Andrea mesmo já tinha falado, isso é uma coisa que é contínua. O compliance ele é dinâmico, ele não cessa, né? Então, quando você fizer o monitoramento total, fizer a auditoria interna, ver as falhas que você tem, corrigir as falhas, você volta para a análise de risco novamente. Ok? E aí, lembrando o programa, com os pilares que a Andrea passou, né? O que vai me caber aqui é falar um pouco mais detalhadamente sobre monitoramento. E aí está um modelo das 3 linhas, né? Onde a interação com a governança, né? Então, você tem a primeira linha, que é a provisão de produtos e serviços aos clientes, e aí eu ressalto os clientes internos e externos. E aí dentro já tem a gerenciamento de risco. Na segunda linha, é utilizada a expertise, o apoio, o monitoramento em si e o questionamento sobre as questões relacionadas aos riscos. Na terceira linha, que é a auditoria interna, ela realiza uma avaliação, uma assessoria independente, ou seja, ela, embora possa interagir com a gestão, onde estão as 2 linhas anteriores, ela é independente, né? E, além de ser independente, ela tem que ser objetiva, ela tem que tratar do assunto, né? Para que se possa atingir os objetivos da corporação. Tá? É muito importante que a gente saiba também que dentro desses prestadores externos de avaliação, nós temos aí também a auditoria, em alguns casos, né, a auditoria externa das empresas, que vão trabalhar normalmente com a parte contábil, mas eles olham também a parte operacional, e os órgãos reguladores, que também fiscalizam. Tá certo? Então, nos papéis de primeira linha, para quem não entendeu quando que eu falei ali direito, tá aí. Os principais papéis são liderar e dirigir ações, incluindo o gerenciamento de risco e aplicação de recursos para atingir os objetivos da organização. Manter um diálogo contínuo com o órgão de governança e reportar resultados planejados, reais e esperados, vinculados aos objetivos da organização e os riscos. Estabelecer e manter estruturas e processos apropriados para o gerenciamento de operações de risco, né? Incluindo controle interno. O controle interno ele é criado para mitigar risco. Garantir a conformidade com as expectativas legais, regulatórias e éticas. Então, esses são os principais papéis da primeira linha. Na segunda linha, é fornecer expertise complementar, apoio, monitoramento e questionamento quanto ao gerenciamento de risco, incluindo desenvolvimento, implantação e melhoria contínua das práticas de gerenciamento de risco, né, no nível de processos, sistemas e entidades.
e atingimento dos objetivos de gerenciamento de risco, como conformidade com as leis, regulamentos e comportamento ético aceitável, controle interno, segurança da informação, e aqui, na segurança da informação, insere-se aí a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, sustentabilidade e avaliação da qualidade. Além disso, fornecer análise e reportar sobre a adequação e eficácia do gerenciamento de risco. Lembre sempre que isso é interagindo com o órgão da governança. É claro que nós temos aí a terceira linha, que seria a auditoria interna. Ela vai fazer a verificação de todo o programa de compliance, da efetividade desse programa, de forma independente, e reportar isso para o órgão de governança. E dali podem surgir outras abordagens que a auditoria interna vai ter que fazer. Então, se o que a gente tem na primeira linha e na segunda linha trouxer alguma falha, a auditoria interna vai identificar, né? Como a Andréa bem disse anteriormente, nós temos controles dentro da empresa que são preventivos e controles que são detectivos, né? O ideal é que você consiga atingir os objetivos da organização através dos controles preventivos. Mas não vamos descartar os detectivos, porque se os preventivos em algum momento falhar, o detectivo vai estar lá para apontar o que está acontecendo. Eu trouxe também as ferramentas de monitoramento. Então, nós temos aí as métricas de performance, que é o quê? É você avaliar, por exemplo, se as denúncias que foram selecionadas foram tratadas no tempo certo, se nada ficou para trás, se as falhas apontadas foram corrigidas, e corrigidas dentro do prazo do plano de ação estabelecido, e por aí vai. As estatísticas, que são muito importantes, vou dar um exemplo aqui. Quando você tem lá o canal de denúncia, você deve fazer estatísticas dessas denúncias, dessas comunicações, eu gosto de falar comunicações, mostrando, olha, essas comunicações, tantas comunicações foram indevidas, foram descartadas. Comunicações de assédio, 40. Comunicações de abuso de um cargo superior, 20. Né? Comunicações de fraudes, 2. Isso é importante para você ver como avaliar, inclusive, como o seu programa está caminhando. Né? Pesquisa de integridade, isso é importante você fazer para você ver a que nível está. Porque às vezes você treina, no treinamento você pode até identificar algum ponto que esteja ainda falho, mas quando você faz a pesquisa de integridade, você percebe aonde você tem que atuar. Tá certo? Os planos de revisões pontuais e autoavaliações, isso é importante também. Né? A correção de falhas e apresentação de resultados, sempre. A correção de falhas sempre tem que estar precedida de um programa para essas correções, em que você vai ter as ações que vão ser feitas e em que tempo elas vão ser feitas. Comitês de compliance e auditoria, algumas empresas adotam esses comitês. Análise de riscos, é outra ferramenta importantíssima, inclusive com a geração de matriz de riscos, que a gente vai ver mais à frente, né? E entrevistas sobre o ambiente de controle e compliance. Isso essas entrevistas também fazem parte da avaliação que você faz
sobre o programa de compliance. E aí, nos riscos de compliance, eu trouxe para vocês a matriz de risco, esse quadrinho colorido, bonito, né, em que você tem o impacto e a probabilidade de ocorrência. Então, quando você tem, por exemplo, corrupção, ele coloca que a probabilidade está entre alto e muito alto, e o impacto também está sendo considerado como alto. Então, você tem que atacar aqui, você tem que ver onde que você está deixando brechas, o que você precisa fazer para que você possa mitigar isso e trazer para um nível baixo, que é o ideal, né? Se você não conseguir trazer para o nível baixo, pelo menos trazer para um nível médio, para depois retomar de novo com a avaliação dos riscos e ver aonde que você pode mitigar mais ainda. A mesma coisa para lavagem de dinheiro, né? Só que a lavagem de dinheiro já está como médio, né? Tanto na ocorrência como no impacto. A fraude, ele traz aí também como médio. E os únicos itens que ele traz como baixos são o assédio moral sexual, concorrência desleal, suporte ao terrorismo. O conflito de interesse aqui, ele está demonstrando que está alto, né, e tendendo para médio, mas há que se tomar muito cuidado com o conflito de interesse, porque isso pode trazer problemas sérios para a organização. Tá certo? E aí você vai, trabalho desumano, discriminação racial, violação de regras de importações e exportações, violação de sanções e boicotes internacionais, acesso e divulgação não autorizada de dados confidenciais e pessoais. Nesse item 12, estamos já abordando aí a LGPD, tá? Tudo que a gente fala de compliance, tudo que a gente falou aqui hoje, e que a gente fala que é um fortalecedor da gestão, a gente encontra, quando a gente vai fazer um trabalho de avaliação, seja do compliance, seja do compliance e da governança, você sempre se depara com alguma coisa que vai te denotar que, olha, se essa empresa não tivesse compliance, talvez ela tivesse com problemas, né? E aí você precisa ter um olho acurado para você perceber os detalhes que vão se apresentando na sua frente. Às vezes é uma fala despretensiosa, uma resposta que um funcionário dá para você e que você vai puxar o fio da meada e vai ver que tem um problema sério ali por trás. E isso é muito importante. Então, hoje, eu diria que o compliance é algo que a empresa não pode dispor, não pode deixar de ter. A gente só vai deixar de ter o compliance, só vai olhar o compliance de forma equivocada quando nós olhamos o que nós vamos gastar com o programa de compliance, com a estrutura, como um gasto e não como um investimento. Porque eu trabalho com compliance desde 2013 e o que eu percebo é que isso, cada dia que passa, está se tornando um diferencial para a empresa que realmente compra a ideia e que realmente leva para frente isso. Porque se você não tem o compliance, você vai estar arriscado a ter uma dessas ou umas dessas situações no vídeo que eu vou passar agora para vocês.
Nós ficamos muito satisfeitos quando alguém tão novo na empresa demonstra que veio. A gente vai ter que dar um jeito nesse novato. Você sabe melhor do que ninguém que a documentação da empresa não podia cair na mão de um fiscal assim. Resolva, se vira. Se você tivesse tido a decência de fazer como eu pedi, ninguém tinha perdido tempo com esse lixo. Você só sai daqui hoje com esse relatório revisado na minha mesa. A diretoria inteira trocou de celular, tem um monte de aparelho lá. Você acha que eu comprei isso aqui? Achei que a minha secretária é boa. Muita gente cresce assim. Pega a grana que você precisa, quita a sua dívida e depois você repõe. Eu resolvo tudo do meu jeito. E você não vai ter que se preocupar com nada. Eu trabalhei 5 anos na área de inteligência do negócio da concorrente. Toda a informação passava por mim. Eu só queria agradecer e estreitar essa nossa parceria. Maravilha, Danton. Cada vez vão melhorando esses presentes aí, né? Se vocês levaram essa concorrência foi porque vocês tinham a melhor proposta. E da próxima vez, senhor Danton, nada tá garantido. Rapaz, eu acho que você não tá entendendo. Essa é a nossa área. Não, eu acho que é você que não tá entendendo. Aí você vai ter que assumir tudo que você tá querendo aprontar com esse novato. Pode ter certeza que a gente continua lá no departamento pessoal. Miguel? Mas a única coisa que não pode deixar acontecer é esse tipo de assédio. Então, pessoal, é exatamente isso, né? Nós conversamos hoje sobre compliance, falamos sobre vários aspectos do compliance, e é muito importante que a gente tenha isso. Esses casos que apareceram nesse vídeo são casos que às vezes acontecem nas empresas. Eu já presenciei alguns deles. Eu mesmo tive, aconteceu de eu estar presenciando algo desse tipo acontecer. E aí você olha para a empresa tem um programa de compliance bonito, bem escrito, mas em termos de efetividade não está bom ainda, porque os casos estão acontecendo e ninguém está percebendo, né? Então, o compliance ele não é só para tratar de corrupção, não é só para tratar de lavagem de dinheiro, é para tratar de toda a empresa, auxiliar a empresa na gestão, sabe? Ele auxilia a empresa na gestão de uma forma que quando vocês perceberem, quando vocês tiverem esse programa a pleno vapor, vocês vão parar e vão falar, realmente, foi muito bom eu ter implantado o compliance. Então, como já está no adiantado da hora, eu estou deixando aqui com vocês os meus contatos e esperamos encontrar vocês em uma próxima jornada, quem sabe falando sobre LGPD, né? Que é o assunto do momento, que segundo alguns juristas já está em vigor. Então, eu agradeço pela atenção de vocês. E esperamos vocês aí, as perguntas que não foram respondidas online, nós estaremos respondendo depois, desde que vocês se identifiquem, porque para o anônimo vai cair numa caixa que não tem lugar, né? Não tem... Tá certo? Então, muito obrigado.
Você quer falar alguma coisa, André? Só quero agradecer mais uma vez a participação de todos, dizer que foi uma honra estar aqui com vocês, uma honra pela nossa parceria com a BKR Business School, e espero que esse nosso webinar tenha agregado conhecimento para as pessoas, porque essa é a ideia, né, Paulo? Isso, com certeza. Agregar e trazer conhecimento. Se a pessoa já tiver o conhecimento já bem avançado, com certeza, eu tenho certeza que ela ficou com alguma pulguinha atrás da orelha e vai fazer com que ela busque as respostas para ela. Perfeito. Te agradeço, André, agradeço a todos também, imensamente. É uma honra estar com você, estarmos aqui falando com o público. Esperamos que possamos ter novos encontros e falarmos um pouco mais, quem sabe detalhando um ponto ou outro do compliance, né? Numa próxima oportunidade. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.